2. Bom, nossa revisão hoje é formação do Estado moderno e as grandes navegações, certo? Porque as grandes navegações elas só foram permitidas devido à formação do Estado moderno. Então, a gente vai iniciar aí a nossa revisão com o princípio da Idade Moderna, a partir do século XIV. Aí do século XIV para frente, a gente vai estudando e a nossa revisão vai da essa formação do Estado moderno e essa formação das grandes navegações. Formação do Estado moderno é a formação dos países como nós conhecemos, fronteiras, as linhas, né, que vão fazer as fronteiras dos países, unificação de moeda, um hino, bandeira, porque realmente, na realidade, se você for observar, como eu disse para vocês em sala, não existe essas fronteiras de países, isso é uma criação da humanidade. E a gente então está entendendo como que foi criada essa história, como é que foi criada essa formação dos países. Por quê? Porque isso vai determinar a formação de mundo ocidental que a gente conhece hoje, é através dessas grandes navegações. Porque as grandes navegações permitem a mundialização e a mundialização é o princípio da globalização, ou seja, o conhecimento do mundo inteiro. E isso só foi permitido devido a essa formação do Estado moderno, então essa formação dessas fronteiras. Como que isso começa? Isso começa entre os séculos 13 e 15, começa o surgimento das monarquias fortes, ou seja, as monarquias absolutistas. Isso vai começar, esse processo ele começa quando? Ele começa lá nas cruzadas. Por quê? As cruzadas do século XII, quando o Papa Urbano II incentiva todos os cristãos a irem em Jerusalém, lá na libertar Jerusalém dos árabes, ou seja, dos muçulmanos, da religião que estava crescendo lá, o que acontece? Há uma destruição do sistema feudal. Então, aquele sistema feudal que a gente já viu lá a posteriori, lá no 6º ano. Certo? Então esse sistema feudal, do senhor feudal, do servo, do feudo, isso foi destruído com as cruzadas. Por quê? Porque as pessoas saíram do feudo para ir libertar Jerusalém e com essa saída do feudo, o que acontecia? O servo conseguia terras para lá, então ele ficava por lá. Às vezes o senhor feudal, na maioria das vezes, que ia lutar na guerra, né, para libertar Jerusalém, que é uma guerra, ele morria, o feudo ficava abandonado, então os servos não tinham como exercer fidelidade com quem? Então eles abandonavam o feudo também. E outra coisa importante, abriu esse mundo feudal para as especiarias, para a Ásia, para esses novos produtos. E esses europeus começaram a se interessar por esses novos produtos também. E isso permitiu o fortalecimento dessas monarquias. Por quê? Surge uma nova classe, a burguesia. E essa burguesia ela não está inserida lá no contexto da Idade Média, porque lá no contexto do feudalismo a gente tem o senhor feudal, o servo e o clero. E não tem a burguesia são os comerciantes. E esses comerciantes vão surgir a partir do século XII, com o comércio das especiarias. Eles vão trazer, né, essas especiarias para a Europa. E eles precisam ser representados politicamente. E eles percebem que uma forma de se representar politicamente é fortalecer essas monarquias, ou seja, o fortalecimento desse Estado moderno. O que acontece quando há uma formação do Estado moderno? Há uma centralização de poder, coisa que não havia na época feudal. Essa centralização de poder na figura de quem? Na figura do rei, na mão do rei. O rei, ele vai centralizar o poder e nessa centralização de poder, o que ele faz? Ele une as fronteiras, cria um país, ele vai unificar uma moeda favorecendo quem? A burguesia, vai unificar as medidas, os pesos, certo? Então o rei faz uma aliança com a burguesia para permanecer no poder, faz essa centralização. Isso a gente chama de monarquia absolutista. Então o rei vai ter todo esse poder, ele vai ser absoluto. E ele também faz uma aliança com os nobres. Por quê? Porque os nobres não querem perder os seus privilégios, que eles alcançaram desde lá do finalzinho da Idade Antiga. E eles vieram tendo privilégios, e eles querem continuar com esse privilégio.
E de que forma que eles vão fazer esse privilégio? Dando poder a uma pessoa, ao rei, certo? Você tem duas formas de formação do Estado moderno. Você tem através de guerras ou você tem através de formas tranquilas. Como que isso acontece? Então, assim, a Europa estava cheia de senhores feudais, ok? Aí você tem, por exemplo, a formação do Estado moderno, então vamos formar um país. Os senhores feudais se reúnem e entregam o poder a uma família que eles acreditam que vão dar conta de centralizar este poder. E escolhe essa pessoa numa reunião, né, no congresso, e essa pessoa se torna rei e os filhos dessa pessoa vai governando porque é uma monarquia. O governo passa de pai para filho. Você tem também a outra forma, que é através de guerra, quando os seus feudais não aceitam, né, essa imposição dessa figura, dessa família mais forte. Aí há uma guerra entre os senhores feudais. Justificando, por isso que nós temos os primeiros países a serem formados é Portugal. Por quê? Portugal faz uma revolução de aviso. O que é isso? Os árabes lá pela África estão tentando tomar Portugal, subir o mar Mediterrâneo e tomar Portugal. O que os senhores feudais fazem em Portugal? Eles se unem, entregam para uma família todos os seus cavaleiros, formando um exército oficial, e esse exército vai defender o território de Portugal. Os senhores feudais acharam isso interessante e continuaram esse processo. Por isso que Portugal é pioneiro. E por isso também Portugal vai ser pioneiro nas grandes navegações, porque foi o primeiro país a se unificar. E depois você tem a Espanha. A Espanha vai fazer essa unificação através do casamento. Você vai casar famílias, né? Senhores feudais pegam seus filhos, a casa de Castela de Aragão, pega seus filhos, casam, né? A mulher e o homem casam e unifica as duas casas, unificando o território da Espanha. Então foi de forma tranquila. Os outros países foi mais complicado. Você teve guerras, por exemplo, na França. A França vai conseguir unir seu território lá no século XVIII, nós estamos falando isso aqui do século XV. Você tem Inglaterra. Então o que acontece? Essa formação do Estado moderno permite as grandes navegações, porque a economia desse Estado moderno vai ser baseada então no quê? No comércio das especiarias. Para fazer o comércio das especiarias, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, os países que estão sendo formados dentro da Europa, eles passavam por onde? Pelo mar Mediterrâneo. Expliquei essa rota dentro da sala de aula para vocês. Passavam pelo mar Mediterrâneo e é uma viagem muito longa, né? Porque tinha que passar pela Europa, pelo mar Mediterrâneo, descer até a Ásia, na pontinha da Ásia, lá embaixo, lá na Índia, para trazer as especiarias. Isso é uma viagem muito longa. E aí eles precisavam passar das cidades italianas. E o que acontece? Veneza e Gênova cobravam isso muito caro. E os árabes também, né, eles saqueavam nessas rotas, principalmente na Península Arábica, entre a Península Arábica e a África. Nessa passagem, que é um corredor, os árabes, os muçulmanos, eles saqueavam os navios desses burgueses, né, desses comerciantes. Então, o que acontece? O rei de Portugal, devido à localização geográfica de Portugal, porque Portugal está na beira do mar do Oceano Atlântico, então ele já tinha noção do que era o oceano. Devido a que eles terem conhecimentos náuticos, então cartas náuticas, fazer cartas náuticas do oceano, astrolabe, a bússola, todo esse investimento nos navios, nas caravelas, que o rei vai fazer com os impostos que ele recebe dos seus súditos, vai permitir que Portugal faça o quê? Procure uma nova rota para chegar às Índias. E essa nova rota, esses novos caminhos, a gente chama isso de grandes navegações. Por que grandes navegações? Porque é a primeira vez que o homem se lança ao oceano. O homem já navegava antes? O homem navega desde a pré-história. Mas ele navegava onde? Nos mares. Navegar no oceano só que a partir do século XV. Porque o homem passa a ter conhecimentos para isso. O homem da Europa passa a ter esses conhecimentos. Por isso que a gente chama grandes navegações, por isso esse nome. Então, as grandes navegações são um conjunto de expedições marítimas procurando chegar às Índias. Procurando o quê? Melhorar esse comércio das especiarias, ganhar mais dinheiro, lucro. Qual é o objetivo da burguesia?
lucro, né? Acumulação primitiva do capital. Então, qual que era o melhor? Buscar uma nova rota ou pagar esses mercadores italianos para passar lá para ser um entreposto ali na Itália? Então, Portugal, o rei de Portugal, vai incentivar essas grandes navegações. E por isso que Portugal passa a ser, então, pioneiro nas grandes navegações e, consequentemente, qual é o próximo país a se unificar? A Espanha. Então, a Espanha, depois de Portugal, vai ser o segundo país a se lançar as grandes navegações. E importante da Espanha, porque aí encontra um novo continente que é a América. Então, importantíssimo essas grandes navegações da Espanha. Vamos revisar os fatores das grandes navegações. Então, o monopólio das cidades italianas, como eu disse antes, a busca de metais preciosos, porque você tem um rei. O rei, ele vai unificar o Estado moderno. Unificando o Estado moderno, ele unifica moedas. Para ganhar moeda, você precisa de ouro e prata. Então, ele vai atrás de quanto mais ouro, mais prata, mais rico aquele país, porque mais moedas ele terá. Então, o rei está atrás de metais preciosos. Outra coisa importante, a expansão da fé cristã. Por quê? Porque lá nas cruzadas do século XII, quando o homem sai, o homem da Europa sai para conquistar Jerusalém, ele entra em contato com outras culturas. E a fé cristã começa a ser o quê? A ser questionada. Que fé cristã é essa? Igreja Católica Apostólica Romana. Que até então existia só uma igreja. E essa igreja passa a ser questionada. E surgem as novas igrejas, a reforma protestante, que a gente já viu também. E aí, essa igreja católica apostólica romana está atrás de novos fiéis. E esses novos fiéis ele vai encontrar onde? Na América, ou seja, a expansão da fé cristã. E a busca de novos mercados consumidores. Então, vamos expandir. Quanto mais a gente vender, porque nós estamos falando de comércio, mais dinheiro a gente vai ganhar. Pioneiros, Portugal e Espanha, já expliquei os motivos por quê. Portugal, porque foi o primeiro a fazer a centralização de poder, a posição geográfica que era favorável, porque Portugal está na beira do oceano, Espanha também, e também os conhecimentos que Portugal vai adquirir. Bússola, cartas náuticas, como navegar no oceano, porque não era fácil também essas grandes navegações não. Tem que entender, eram viagens de 7, 8 meses, complicadíssimo, a lógica, a estratégia disso, eles tinham medo do oceano ainda, porque achavam que no oceano tinha bichos, tinha sereia, tinha animais que iam engolir, porque eles não conheciam o oceano. Então, todo esse imaginário determinava um certo medo para se lançar a essas grandes navegações. Mas qual é o objetivo? O objetivo é o lucro? Então, quando se tem notícia que Portugal, o que Portugal faz? A rota que Portugal vai procurar, como a gente viu na nossa aula, o que eles vão? Eles vão margear a África, vão descendo a África, atravessa o Cabo das Tormentas, que hoje é Cabo da Boa Esperança, vai na ilha de Madagascar até chegar nas Índias. Chegou-se a notícia, conseguiu uma nova rota, ótimo, perfeito, não precisamos mais dos italianos. Essa notícia chega na Europa, a Espanha fala, precisamos de uma nova rota. Aí o que um genovês, chamado Cristóvão Colombo, genovês, quer dizer que ele era da Itália, chega para o rei da Espanha e informa para ele, eu tenho um novo caminho, vamos dar a volta por detrás do globo terrestre. Nesse caminho, ainda não se tinha notícias da América, então eles achavam que era tudo o quê? Oceano. O rei da Espanha falou, ótimo, porque a gente não pode margear pela África. Por quê? Porque Portugal já tinha feito essa rota, já tinha estabelecido contatos com as tribos africanas do litoral, então já tinha feito todos os acordos necessários para possuir essa rota. Então a Espanha, o rei da Espanha vai favorecer o Cristóvão Colombo, vai ajudar ele e incentiva, dá dinheiro para ele fazer esse caminho. O que acontece? Só que ele bate de cara com a América, ele vai da Califórnia, da região dos Estados Unidos ali. E quando ele chega lá, ele acha que ele chegou nas Índias. E por isso que a gente chama os nativos daqui de índios, é um erro histórico isso, já disse para vocês, porque ele achou que tinha chegado nas Índias. E ele manda uma carta para o rei da Espanha, em 1492, ele manda uma carta avisando que chegou nas Índias. O rei da Espanha ficou meio cabreiro com isso, falou,
Mas demorou muito pouco, porque ele demorou 8 meses mais ou menos para chegar. E essa viagem era planejada para 2 anos. Achou muito pouco esse tempo. Então o que o rei da Espanha fez? Chamou Américo Vespúcio. Américo Vespúcio era um navegador, era um comerciante que já tinha ido às Índias. Importante frisar que o Cristóvão Colombo ainda não tinha ido às Índias, então ele não sabia como eram as Índias. Aí ele chama Américo Vespúcio, o Américo Vespúcio fala, isso já, Américo Vespúcio é o espanhol, vai lá nesse caminho que o Cristóvão Colombo informou, chegou lá e realmente constatou que era uma nova rota, e o rei da Espanha, em homenagem a Américo Vespúcio, dá o nome de América, né? E quem descobriu, né, quem encontrou a América, né, foi o Cristóvão Colombo, mas a gente, e aí historicamente o rei da Espanha dá o nome de América por causa do Américo Vespúcio, porque foi ele que entendeu que eram novas terras. Ok, esses 2 países, como foram os primeiros, eles decidiram dividir o mundo entre eles e fizeram vários tratados para dividir isso de uma forma sem guerras. A igreja interfere muito, a Igreja Católica Apostólica Romana, nesses tratados, e vão chegar num acordo no Tratado de Tordesilhas, né? Em 1493 se assina o Tratado de Tordesilhas, que vai dividir as terras entre Portugal e Espanha. As terras que estão para o oeste é da Espanha, e as terras que estão para leste vai ser de Portugal. Tudo dividido, mas é importante frisar que você tem outros países que também estão se lançando as grandes navegações, Inglaterra, França, e eles vão reclamar sobre esse Tratado de Tordesilhas. Mas como tem o apoio da Igreja e o apoio da Igreja Católica Apostólica Romana, vai ficar nessa divisão. Interessante, né, a gente refrisar também que pelo Tratado de Tordesilhas, Goiânia ia ser dividida ao meio. Então uma parte seria da Espanha e outra parte de Portugal. Então nós íamos falar espanhol uma parte e outra parte a gente ia falar português. Vamos frisar aí agora as consequências das grandes navegações. Mudou-se a rota, não mais pelo mar Mediterrâneo, então você tem um declínio das cidades italianas. Gênova e Veneza vão sentir claramente esse declínio, porque os grandes países agora vão navegar no oceano. Qual oceano? O Atlântico. Então as grandes navegações, todo o comércio do mundo, ou seja, das especiarias, do que foi encontrado na América, dos escravos na África, do açúcar, todo o comércio do mundo vai ser no Atlântico Norte. Chega do mar Mediterrâneo, acabou. Continua a fazer algumas navegações do mar Mediterrâneo? Sim, mas vai ser tudo voltado para o Atlântico. Então os países que estão, as superpotências dessa época, Portugal e Espanha, e por conseguinte Inglaterra, França, Bélgica, todo mundo está navegando no Atlântico, tá? Consolidação do absolutismo, então o rei ele vai se consolidar, por quê? Porque para incentivar as grandes navegações, precisa-se dessa centralização do poder. Então, quando se descobre essas novas rotas, o rei fala, olha, eu estou certo, tá vendo? Eu falei para você, ficar outros países está legal. Então, o absolutismo ele vai se consolidar, junto com isso o mercantilismo, então o comércio ultramarino, ou seja, o comércio feito no oceano, então ligando o mundo inteiro no processo de mundialização. A acumulação primitiva do capital, então o comércio surgia aí no capitalismo, né, o capitalismo comercial, nós estamos no capitalismo monopolista financeiro. Então tivemos 4 etapas do capitalismo, essa é a primeira, né, essa é a primeira parte do capitalismo comercial, toda essa estrutura. Temos a colonização da América, então o encontro dessas novas terras, e o encontro dessas novas terras determinou a descrição da civilização pré-colombiana antes da chegada de Cristóvão Colombo, por isso que a gente fala de civilização pré-colombiana. Então, essas civilizações que existiam aqui na América, há uma destruição em massa. Os espanhóis, o que eles fazem? Quando eles encontraram ouro e prata, eles destroem rapidamente essas civilizações e transformam eles em escravos indígenas. Os portugueses não, os portugueses só vão colonizar aqui o Brasil depois de 30 anos, 1530, porque os portugueses ainda estão fazendo o comércio dessas pescarias nas Índias. Então, os portugueses
de 1500 a 1530 só vão fazer o descampo do pau-brasil. E temos o quê? O fortalecimento da burguesia. O fortalecimento dessa burguesia que vai fazer uma revolução dos preços é a ideia da mais-valia. Quanto mais produtos, mais baixo valor, quanto menos produto, mais alto valor, toda essa noção que eu também já dei em sala de aula. E essas são as consequências das grandes navegações.